O amor talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo escuro for e a vida solidão, o amor vai iluminar o coração. O amor nos abre para a paz, clareza e compreensão. Convida a estar pertinho, unindo nossas mãos. E se estiver perdido, sozinho e sem ninguém, o amor te leva ao caminho do bem. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. É o amor, às vezes como o mar, na força e na brandura, como fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. É o amor, às vezes como o mar, na força e na brandura, como fogo que aquece o frio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Convidamos agora o nosso irmão Adail para a exposição da noite. Boa noite, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês de novo. A gente teima e volta. Antes de começar a nossa fala, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Aqui todo mundo é crente? Todo mundo é crente? Né? Porque a gente já leva para o lado, não, mas eu não sou evangélico. É isso? Nós somos crentes, sim. Crente em Deus, né? E essa semana mesmo, fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, questão 109, tem uma passagem do apóstolo Paulo, que ele diz que
a incredulidade é a grande desorganizadora social. Ou seja, a falta de fé, a falta de conhecimento de um processo religioso nos leva às convulsões sociais, e o nosso país está passando por isso, né? Em função até do nosso envelhecimento, né, Domingos? O Domingos falou que não envelhece. Eu estou envelhecendo, infelizmente. Eu estou branqueando tudo aqui. Ainda não caiu que nem o Domingos, mas está branqueando. É verdade. E com isso a gente vai observando o movimento que vai acontecendo na vida da gente, né? E aí eu me dei conta de tudo quanto eu já passei, pelo próprio processo teológico. Porque hoje, sem teologia, a gente não consegue organizar a nossa vida. E aí entra o processo da incredulidade. Para quem é mais velho como eu, talvez tenha começado como eu, né, pelo catolicismo. Os meus pais eram católicos, né, e a gente foi criados dentro de uma teologia católica. Então, tinha toda uma série de rituais, de comportamentos, de catecismos e etc., né? Isso trouxe para a gente uma ideia de Deus, né? Tanto que, quando eu era criança, se me perguntasse quem era Deus, a resposta era automática, rapidinha. Quem é Deus? Deus é um velho barbudo, cabelo branco, que mora lá no céu. Não é isso que a gente tinha na cabeça? Né? Se a gente pega as figuras do Renascimento, aquela tradicional, né, de Deus estendendo a mão e Adão estendendo a outra, só que Deus não está pelado, não. Né? Deus está de camisolinha, Adão está pelado. Vocês sabem essa história, não sabem, gente? Né? O que aconteceu aí? Houve uma adaptação do processo teológico grego. Porque a teologia ela acaba nascendo, né, ela acaba sendo registrada numa das obras de Platão, a República, em que ele coloca o estudo do divino através da razão. Então, ele tem um diálogo dentro daquela proposta da literatura do tema da República e traz a teologia para a gente verificar como é que funciona isso. Diante dessa teologia, a ideia que a gente tinha de Deus era exatamente essa, a ideia de Zeus, do Olimpo. Tá certo? Aquele Deus que coordenava os outros deuses. E a ideia do inferno também veio de lá, do Hades, né? Quem assiste alguns filmes épicos aí vai saber que a gente está comentando, ou seja, essas ideias, essas imagens estão vindo dentro da nossa memória, porque nós somos descendentes de nós mesmos, em processos reencarnatórios, em processos milenares, e vamos absorvendo esse conhecimento de maneira que, a cada movimento que a gente realiza, algumas coisas novas vão aparecendo. E é interessante, porque a própria ideia daquele Deus que eu tinha, ao conhecer o Espiritismo, mudou. Porque não é mais aquele velho barbudo, poderoso, que vivia de olho em mim, porque se eu fizesse alguma coisa errada, Papai do Céu ia saber. Não era assim que a gente tinha? Não era essa a ideia. Então, eu era vigiado pelo Papai do Céu o tempo todo. E eu era coordenado pelo medo. Medo de fazer, medo de pecar. Pô, se pecar, então, aí ferrou de vez. Porque se for pecado mortal, tchau. Não tem mais chance. Você vai para o inferno mesmo. Então, essas ideias caracterizadas dentro da nossa mente, ela vem dentro de um crescente e que permite a gente absorver os movimentos que existem hoje. Porque senão a gente não faria isso. Qual que é o grande problema? Essas ideias pueris de tempos atrás trouxeram para a grande maioria da população a incredulidade. Imagina que eu vou acreditar nisso. Isso daí é conta para enganar bêbado. Quer dizer, que Deus é esse? Né? Esse é o grande questionamento que as pessoas fazem. A gente tem um atendimento, ou tinha na época, a gente tinha um atendimento lá em Matão, a gente deixou por uma série de circunstâncias, por falta de tempo, né? Que era o atendimento fraterno na área da psicologia. Eu e Denise somos psicólogos, além de dentistas,
E a gente fazia esse atendimento. E muitas pessoas questionavam esse Deus. Que Deus é esse, doutor? Que Deus é esse que me dá essa quantidade de dor que eu não consigo? Que Deus é esse que tira o filho que eu amava? Que Deus é esse que permite que as pessoas se agridam, que se matem e fazem tudo isso? Esse contexto é um questionamento geral da nossa sociedade. Por quê? Eu posso partir para o conhecimento, e aí com o conhecimento eu adquiro a minha inteligência, e com a inteligência, quem sabe, um dia eu desenvolvo a minha sabedoria. Porque inteligência e sabedoria não é a mesma coisa. Tá? Então, o que a casa espírita proporciona a todos nós? Eu estava vendo o quadro ali que estava aparecendo antes de começar a palestra, tem atividade a semana inteira. Tem primeiro ano, tem segundo ano, tem terceiro ano, tem quarto ano de estudo. Quer dizer, e tem grau superior, tem PhD. Para que tudo isso? Para conhecer, para tentar entender aquilo que o Cristo vem nos propor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu preciso entender o que significa me libertar do quê? Qual que é a principal mensagem que a doutrina espírita nos traz? Quer dizer, entre todas elas, né? Mas a principal mensagem, na minha opinião, é que o processo evolutivo consiste fundamentalmente em se desmaterializar. Ou seja, eu tenho que tirar a matéria da minha vida e me espiritualizar. Não teria sentido falar de doutrina espírita se eu não tivesse em mente a necessidade de me espiritualizar. Qual que é o problema? A grande ilusão. A grande ilusão. Né? Por isso que o Cristo fala, ó, ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Não tem jeito de você se espiritualizar seguindo as coisas do mundo. Porque o reino dele não é deste mundo. E a gente precisa entender o que significa isso. Porque eu brigo, eu fico nervoso, eu fico estressado, eu guerreio, eu tenho raiva das coisas desse mundo. E me esqueço de me espiritualizar. Me esqueço que o chamado do Cristo não é para esse mundo, é para o reino de Deus, é para o plano espiritual, é o reino do absoluto. Infelizmente, eu sou um espírito mau. Eu caí nesse planeta aqui, se não é que eu não caí mais baixo ainda. Eu não me adequei às leis de Deus, essa que é a verdade. Né? Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele faz as comparações dos mundos, e fala dos mundos de expiações e prova, ele fala, é caracterizada por espíritos caídos que não se adequaram ao amor, à lei de Deus. E eu olho para mim e falo, puxa vida, é verdade. Porque eu ainda sinto raiva de político, então, nossa. Né? Eu sinto raiva de pessoas que fazem mal às outras pessoas, principalmente as crianças, as pedofilias, os abusos. Isso me revolta ainda. Significa que quando eu me revolto, dentro de mim, o mal está aqui. Eu ainda não aprendi com o Cristo a oferecer a outra face. Não dá. Se alguém me bater a face direita, eu vou oferecer a esquerda. Oh, Jesus, que duro isso. Se alguém lhe roubar a capa, dá a túnica também. Vai pegar meu celular para você ver o que acontece. Quer dizer, nós somos ainda seres revoltados, em que a mensagem do Cristo é só uma mensagem, é um mapa. Eu sempre digo que o Evangelho é um mapa para a gente. Eu tenho que aprender a perdoar, gente. Não consigo ainda. Do fundo da minha alma, eu sinto que ainda tem uma dificuldade em levar o perdão às pessoas. E o Cristo me pede para perdoar, não só uma, mas 70 vezes, 7 vezes. Eu já falei uma vez aqui, mas você sabe por que o Cristo falou 70 vezes 7 ou não? Eu já falei numa palestra aqui há um tempo atrás aqui. Sabe por que ele falou isso? Porque quem questiona ele, na realidade, é Pedro, né? Ô Senhor, até quantas vezes eu vou ter que perdoar os irmãos que pecam contra mim? E Jesus responde para Pedro, o que diz a lei? E a lei
dizia que os descendentes de Caim deveriam ser perdoados até 7 vezes. Ele falou, 7, senhor? Ele falou, não, Pedro. Devereis perdoar até 70 vezes 7 vezes. E ninguém entendeu porque esse número é cabalístico ou o quê, mas por que 70 vezes 7? Porque 70 vezes 7 é a necessidade de perdoar a tribo pior do que de Caim. Muito pior. Entendeu por que nós somos 70 vezes 7 vezes? Porque da necessidade do esforço supremo de colocar o amor em movimento. Porque perdoar é isso. É você ver o outro, saber que ele errou com você e mesmo assim continuar amando aquela pessoa. E olha, isso é importante a gente entender também. Quem gosta, não ama. No, daí eu, para. Quem gosta, não ama. Porque você só gosta daquilo que você projeta. A pessoa tem que ser do jeito que você quer. Só assim você diz que a ama. Mas a partir do primeiro momento em que ela discordar ou ela sair daquela imagem que você criou para ela, como sendo a ideal que você gosta, você passa a odiá-la. Exemplo é o casamento aí. É só olhar para os casamentos. Juras de amor eterno, vou te amar para o resto da minha vida, e não sei o que lá. Pronto. 2, 3 anos depois começam as diferenças, não te amo mais, te odeio. Aliás, parte do amor, que era amor, que na realidade é paixão, e entra no ódio. Tinha uma conhecida nossa que dizia assim para o filho dela, pede para o falecido do seu pai pagar a conta agora. E o cara estava vivo. O cara estava vivo, mas era falecido para ela. Esse daí é o movimento que a gente está falando. Mas por que você está falando de teologia? Porque o Espiritismo também tem a teologia dele. Tem princípios elementares que sustentam a doutrina. E eu preciso conhecer quais são esses princípios. Porque senão eu vou ser enganado. Eu entro no engodo e acho que tudo aquilo lá é lindo. Aliás, que me perdoe a crítica, mas ultimamente eu acho que está faltando muito critério para as editoras espíritas. Porque o que está vindo de porcaria aí, gente, pelo amor de Deus. Livros ruins. Ah, porque é obra mediúnica. E daí? E daí que é mediúnica? Por acaso o espírito que se encontra desencarnado é melhor do que eu que estou encarnado? Ele pode dizer coisas que eu não posso dizer? Ou ele pode ter conhecimentos que eu não posso ter? Então a gente tem que tomar um cuidado, porque sem o conhecimento básico eu não tenho como discernir o que é bom e o que é ruim. Eu vou aceitar tudo. Ah, quem falou? Ah, foi aquele espírito lá. Oh, peraí, gente, vamos devagar com a dor. Não é bem por aí. Tomar cuidado com a leitura que a gente faz. Vocês conhecem obras básicas? Se não conhecer, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, obras póstumas, e a Gênese para fechar, gente, eu preciso conhecer essa base, porque senão eu não vou saber da teologia espírita. Aquilo que Kardec codificou e trabalhou e se sacrificou e foi espizinhado, olha, gente, ele foi mastigado e cuspido pela sociedade francesa na época. Não só lá, mas também em outros países. Por quê? Porque era um novo chegando com uma nova teologia. Já havia havido um choque entre o catolicismo e o protestantismo de Lutero na Alemanha. Isso causou uma revolução muito grande, tanto que a Igreja Católica lança a Contra-Reforma. Quando Kardec vem e lança o Livro dos Espíritos, e é interessante porque ele não lança como uma religião, ele lança como uma filosofia. Aqui no Brasil é religião. Aliás, eu acho que esse é o grande problema também. Nós estamos transformando o Espiritismo numa religião, criando aquilo que Kardec mais se preocupava,
em não fazer proselitismos, em não atrair as pessoas para fazer parte do grupo. Como se fizesse parte do grupo, você está salvo. Esse é o grande engano que a gente cometia. Era o que eu fazia quando era católico, por exemplo. Eu tinha que ir à missa, ou no sábado ou no domingo, porque se eu não fosse, nossa, estava perdido. Tá certo? Então a gente precisa tomar cuidado, porque a gente está trazendo os rituais de outras religiões para o Espiritismo. Tá? Então tomar cuidado com isso daí. Porque é interessante fazer uma construção, sim, mas com base naquele conhecimento que nos é legado pelo sacrifício de Allan Kardec. Né? Nós tivemos o ano passado em Paris para conhecer os locais em que Kardec morou, ele lançou o Livro dos Espíritos. Quer dizer, na França não tem espiritismo mais. O centro que nós fomos lá era muito pequenininho. Fizemos palestras, fizemos uma comparação entre doutrina espírita e a psicologia, como que ela funciona, no intuito de realmente angariar. O que eles têm lá? Obras brasileiras que eles traduzem para o francês. Tá certo? Então nós precisamos tomar um cuidado e usar do critério que Kardec coloca para a gente. Aliás, esse critério já nos é dado desde o apóstolo João, quando ele diz assim: vê primeiro se o Espírito vem da parte de Deus. Preciso olhar isso. O que esse Espírito está comunicando? O que ele está querendo com isso? Né? Quais são as repercussões desse comportamento que podem cair sobre cada um de nós? Porque, veja bem, há um tempo atrás, há uns 25 anos atrás, quando eu disse que eu era espírita, nossa, houve uma repercussão bastante séria. Hoje não tem tanto, mas na minha época houve uma repercussão muito séria. Vocês mexem com as coisas, hein? Vocês mexem com o diabo lá, eu vi cadeira voando, não sei o quê. Tudo isso me foi contado quando criança. Eu moro em Matão, terra de Caibar-Chute, eu desviava da calçada do Centro Espírito Clarim, que é ali no centro da cidade. Tinha medo. Uai, o que é isso? Isso é falta de conhecimento. Então, a teologia espírita ela tem uma base e ela é fundamentada em princípios. Primeiro, imortalidade da alma. Sem a imortalidade da alma, não tem sentido a gente falar em espiritismo. Tá certo? Pluralidade de mundos existentes. Esse é outro princípio. Reencarnação. Sem reencarnação, não existe espiritismo. Não existe justificativa para eu ter comportamentos de melhorar a minha situação atual se eu não acreditar no processo reencarnatório. Tá certo? E quem participa da doutrina espírita sabe, e principalmente de reuniões mediúnicas, que o negócio é sério. Quem leu Céu e Inferno de Allan Kardec também vai ver que a coisa é séria. As comunicações são difíceis. Por quê? Porque não se preocupam. Diziam, e dizem para a gente, porque a gente tem esse trabalho lá em Matão, dizem até hoje, mas ninguém me falou isso. Se eu soubesse que era assim, não teria feito o que fiz. Então, a nossa atenção ela precisa estar voltada principalmente para o conhecimento. Porque senão não tem como discernir o bom do mal. Como diz o Cristo, aquilo que convém, aquilo que não convém. Aliás, quem diz isso é Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, dentro da liberdade limitada na qual eu estou. Mas nem tudo me convém. Por quê? Porque tudo aquilo que eu planto, eu colho. E isso é fundamental que a gente entenda. Mas sem crer nisso, como que eu vou fazer isso? Como que as pessoas que saem assaltando bancos, ou roubando os outros, ou enganando os outros, pensariam se tivessem essa consciência? Será que realizariam esse movimento? Será que realizariam toda essa desorganização social que a gente vê? Essa falta total de respeito e consideração para com o próximo? Porque é muito bonito chegar, Jesus ensinou eu a amar o próximo. Tá, e daí? O que significa isso? O que é amar o outro?
Aliás, Jesus foi mais fundo ainda, isso que é pior. Né? Meu amor, é por aí mesmo. Né? Você quer ser perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial? Ama teu inimigo. Ele me conclama a amar aquele que me prejudica, ele me conclama a amar aquele que me caluniia. Esse é o movimento que eu tenho que começar a entender. É para os espíritos que Jesus vem falar, não é para as carnes aqui. Gente, isso daqui a pouco acaba. É finito. Eu tenho dentro de mim um eu sou. Senão não haveria referência. Eu só vou existir nessa vida enquanto eu tiver um princípio vital e a permissão do Pai para ficar aqui. Caso contrário, tchau. Vou para o mundo periférico aqui. É logo aqui, está aqui, ó. A moçada está aqui com a gente. É junto, é contigo. O que muda é o movimento que a gente tem. A nossa agregação molecular é muito maior do que a agregação molecular, por exemplo, que a gente estava falando do nosso lar. Ou do umbral. Já falei que eu vou para o umbral, não vou para o nosso lar ainda. Nosso lar vai demorar um pouquinho. Essa agregação molecular, lá, é diferente daqui. Mas não deixa de ser matéria. Os seres continuam precisando de coisas, de comida, de roupa. Passam frio, passam fome, sentem dor. Esse não é o verdadeiro plano espiritual. Ainda é o plano do planeta Terra, em que a gente faz esse intercâmbio, encarna, desencarna, encarna, desencarna. Gente, isso para mim é expiação, não é possível. Não bastaria só uma encarnação, a gente já estava junto do papaizinho, eu e Jesus, Jesus e eu. Que jeito? Mal do jeito que eu sou, como é que eu vou ficar do lado de Jesus? Negando Jesus, como Pedro fez, como que eu vou ficar do lado dele? Sem o ponto de mutação, a gente não vai. Nós somos, na realidade, aquele filho pródigo, meus amores. Nós saímos da casa do nosso querido papai e saímos para nos prostituir no mundo. Um mundo de choros e ranger de dentes. Só aí a gente se deu conta da burrada que a gente fez. Precisamos chegar ao ponto de comer lavagem de porcos para lembrar que na casa do pai até o servo comia melhor que eu, que sou filho. Essa é a nossa história. Esse é o nosso legado. Num campo realmente de muito choro e de muito ranger de dentes. Mas por quê? Porque nós escolhemos isso. Nós fizemos essa escolha. Esse exílio é voluntário. Como diz Lamennais, também nessa pergunta 1009. O Pai quer o nosso retorno. Jamais vai nos deixar a eternidade do mal. A força do amor divino nos atrai o tempo todo. O problema é que a gente não dá bola para isso, ou não acredita nisso. A deficiência que nós temos em perceber a graça é muito grande. É tão grande que os encarnados aqui, só 2 tiveram graça. Um foi Maria e o outro foi Jesus. Do resto, no Evangelho, ninguém tem graça. Ou seja, nós somos todos desgraçados. É verdade. A gente dá risada, mas o termo é exatamente esse. Quem dizia que era um desgraçado era Paulo. O apóstolo Paulo dizia que ele era um desgraçado. Falei, barbaridade, se tu é desgraçado, então eu sou um subdesgraçado. Eu estou abaixo disso. Porque o Paulo termina seu messianato dizendo, já não sou mais eu que falo, é o Cristo que fala. Já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Tamanha assimilação que ele fez do conteúdo. E quem foi Paulo, gente? Quem foi Paulo? Paulo foi Saulo de Tarso, um doutor da lei que saiu para matar tudo quanto é cristão. Inclusive,
conta Emmanuel, né? Do apedrejamento de Estevão, ordenado por Paulo, que sem saber, né, Estevão era irmã da noiva de Paulo. Quer dizer, olha aí a gente entrelaçado nessa matrix. Nós estamos presos, desconectados uns aos outros. O processo de salvação vai ter que ser junto, não tem jeito. Por isso que a proposta é de ajudar o que está atrás e receber a ajuda do que está à frente. Por isso que existe o esforço de colocar uma entidade como essa para funcionar como escola, como abertura de consciência, em que a moral do Cristo seja um dos pilares básicos que a gente possa ter de sustentabilidade. Porque as horas difíceis virão, meus amores. Não pensem vocês, porque nós aceitamos trabalhar ou proferir a doutrina espírita, que as horas difíceis não virão. Virão sim. Por isso que é provacional o nosso processo aqui. Mas expiatório. E não é expiatório com S de espiar, não, gente. É expiatório com X. É de pagar a conta atrasada. Nós somos devedores da lei. Nós roubamos da lei. E somos obrigados a devolver. Porque se eu quiser voltar para o influxo da lei, toda a parte negativa que há em mim tem que sair. Fala, nossa, Jesus conta umas parábolas que, olha, é de judiar, viu? O cara convida todo mundo para a festa de bodas lá. Está todo mundo sentado na mesa? Não, bichão, você não. Por quê? Porque você não está com a veste adequada. Mas, senhor, você convidou todo mundo. Não, você não está com a veste adequada. Manda prender o cara, bater no cara e jogar no fogo eterno do inferno. Porque não estava com a roupa da veste nupcial? Pois é, que roupa é essa, meus amores? Essa porcaria aqui, que a traça vai comer? Que o ladrão pode roubar? É isso. Se eu não entender que a minha roupa é a minha espiritualidade, porque Deus é espírito, não é isso que Jesus veio falar para a gente? E como espírito deve ser adorado? Não está lá no Evangelho isso? Se Deus é espírito, como é que eu quero ir para um corpo desse daqui perto de Deus? Não vai, amor. Não vai ter jeito. Não casa. Não dá ligação. Semelhante atrai semelhante, não é isso? É uma das leis do Espiritismo também. Me dizes o que pensa e eu te direi quem são suas companhias espirituais. André Luiz, né? O que você está pensando? Né? Quais são seus pensamentos? Ah, meus pensamentos só eu sei. Tolo, não é. A espiritualidade percebe, capta a energia vibracional do seu pensamento. Pronto, não tem segredo. Segredo é só mantido pela couraça material que a gente tem, que apodrece. Todo santo dia ela apodrece. Quer fazer uma experimentação, fica sem escovar dente, pronto. Eu falo isso porque eu sou dentista, né? Então tem que falar dessas partes também. Mas é simples, é só ficar sem escovar o dente e você vai ver no dia seguinte como é que você está a tua boca. Apodrece ou não apodrece? Nosso corpo está apodrecendo, dia a dia. Dia a dia nós estamos num processo de remissão material. E não entendemos isso. Aliás, a gente nem aceita às vezes isso. Estou ficando velho, o que eu vou fazer? Você vai ser velho. Não tem jeito. Isso é inexorável, é determinismo da lei. Você nasce lá com 0 e vem aqui até onde dá. Quem sabe chega no 100, né? Só não pode chegar sem vergonha lá, porque senão vai ter que voltar tudo de novo. Tá certo? Esse é o nosso legado. E é ele que eu vou ter que trabalhar. Mas eu só trabalho naquilo que eu conheço. E eu só conheço aquilo que eu faço.
Porque dizer que eu conheço só porque eu li, você só vai falar, eu sei isso daí, quando você fizer isso daí. A literatura espírita é bastante rica e é interessante, porque tem livros muito bons. Eu fiz uma crítica aos ruins, porque eu acho que a permeabilidade está sendo muito grande, né? Então a gente tem que tomar com esse cuidado. Mas nós temos uma literatura riquíssima. E espírita lê muito também, né? Essa é uma das características. Tem gente que não gosta de ser espírita porque tem que ler. Não, mas tem que estudar? Claro que tem que estudar, mas não basta só fazer aqui, dou uma contribuiçãozinha, pago o meu dízimo. Não, filho, isso daí é lá no outro lugar. Aqui não. Aqui você vai ter que fazer um movimento de aperfeiçoamento. Você vai ter que redescobrir qualidades que estão aí em você. Como? Está em mim a paciência? Pois é, ela está aí, só que você não tem. A bondade está em você? Pois é. Essa é a qualidade primordial que nós perdemos na nossa queda. Em algum lugar aí, nesse passado longínquo, nós perdemos a nossa principal qualidade divina, que é a bondade. Para ser bom, eu tenho que me esforçar o tempo todo. Vai devagar, seja bom com essa pessoa, seja caridoso. E estou lá, minha consciência me cobrando o tempo todo. Isso deveria ser espontâneo, mas não é. Por que não é? Porque o campo vibracional no qual nós nascemos é esse daqui mesmo. Nós vamos nos aperfeiçoar num processo evolutivo em que a gente vai tirar coisas ruins de dentro da gente e tentar colocar coisas boas no local. Como diz Emmanuel, aquele que acende a luz é o primeiro a ser iluminado. E Jesus fala bastante desse processo de luz, que brilhe a sua luz, né? Para que os homens vejam nas suas obras a vontade do meu Pai. Quer dizer, essas obras precisam fazer significância dentro da gente, que senão não tem sentido. Se eu pegar a rotina da minha vida material, gente, é todo dia a mesma coisa. Quando eu comecei a abençoar cada paciente que entrava no meu consultório, mudou a minha vida. Mudou, o paciente deixou de ser chato, a dor não foi tão forte, e aí a coisa parece que entrou num eixo diferente. E cada paciente que entra no meu consultório, eu abençoo. Seja bem-vindo, que Deus esteja contigo. Falar em Deus, as pessoas têm vergonha de falar em Deus. Têm vergonha de falar de Jesus. Tá louco, fala de outra coisa. Vamos falar de futebol. O Brasil vai jogar, hein? Domingo, hein? Tá, e daí? E daí? Meu time ganhou, eu estou bem. E você, o que você fez pela sua família hoje? O que você fez pelo seu próximo hoje? Porque só tem um caminho, meus amores. Não tem outro. Infelizmente, no nosso estágio atual, não tem outro. Jesus deixa 2 leis só para a gente. Para ver como ele foi esperto. Falou, vou deixar só 2. Pelo menos vocês não vão ter que decorar o Corão inteiro. Só 2, hein? Ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Legal, Jesus. Só 2. Primeiro, eu nem sei o que é, para começar. Amar a Deus sobre todas as coisas? Que coisa, Jesus? Tudo. Que coisa? Tudo. Mas tudo? Nem aquilo lá que eu tenho. Não, aquilo lá também não. Então não estou pronto. Ama teu próximo como a ti mesmo. Bom, aí já mudou um pouco a conversa. E o processo evolutivo vem mostrar para a gente que essa é a proposta. Nós éramos seres que vivíamos como nômades, ninguém se importava com ninguém. Até o século passado, gente, família não tinha sentido de cuidar dos filhos. Isso era um negócio muito raro. Vendia-se as crianças, trocava-se a troco das dívidas, morria. Tanto faz como fez. Hoje a gente tem um sentido de família diferente.
Isso é evolução. Isso é o amor divino já brotando na gente, mesmo com o campo de dificuldade que a gente tem hoje. Por isso que eu afirmei, quem gosta não ama. Porque se gostar, você vai gostar de determinados comportamentos e determinadas condições. O seu amor é condicional, não é incondicional. Você não aceita que aquela pessoa erre com você. Essa é a grande realidade. Então, esse é o nosso estágio. O nosso estágio ele é tão carregado que eu sou um ser mineral. Oh, você é orgânico. Não, daí eu sou mineral. Eu só estou em pé aqui por causa dos meus ossos. Meus ossos, se não tiver o cálcio, não para em pé. Osteoporose, então, daqui para frente, é o caminho. Eu só respiro, eu só mantenho a minha estrutura celular viva, porque eu tenho na minha corrente sanguínea o ferro, para poder carregar o oxigênio para as células. Ah, mas é em pouca quantidade, graças a Deus, né? Porque eu já fui mineral, eu já passei por aquela experimentação lá. Mas trouxe de lá os elementos para constituir a vida atual. 70% do meu corpo é água. E aí? Vocês compreendem que nós estamos num processo evolutivo que ele precisa ser acelerado? Albert Einstein define para a gente a fórmula da energia, que é o nosso próximo lance. E igual a mc ao quadrado. Alguém lembra dessa fórmula, hein? O que significa? Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Massa somos nós, nesse estágio atual. O nosso projeto é se tornar energia. É perder elétrons, é sair do círculo fechado do átomo. Nosso círculo é fechado. Nós estamos presos dentro de uma estrutura de causa e efeito cíclica. Eu faço, aquilo lá vem e volta para mim. Eu faço, vem aquilo lá e volta para mim. Portanto, o mal que eu faço não é o outro que faço. É a mim mesmo, porque ele vai voltar. Mas o bem que eu faço também vai voltar. E essa é a compreensão da providência divina me proporcionando aquilo que o Cristo me prometeu. O que ele falou para a gente mesmo? Ô, seus aflitos aí, sobrecarregados, vinde a mim o quê? Eu vos aliviarei. Oh, meu Deus do céu. Quem não é aflito e quem não é sobrecarregado aqui? Quem não tem a sua dor? O Cristo não promete alívio, mas ele pede uma contramedida. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí, de novo, eu olho para mim e falo, não vai ter jeito. Manso eu não sou, e humilde de coração está longe. Como é que eu quero ter paz para a minha alma? Como é que eu quero ter sossego para o meu espírito? Quando eu adquirir isso daí. Então, naquelas fechadas que a gente leva no trânsito, quem é motorista sabe do que eu estou falando. Né? Antes eu já punha o braço para fora, hoje o braço já não sai mais, graças a Deus. Mas o pensamento vai. Oh, bendito irmão, que felicidade você ter me fechado. Não é assim ainda, meus amores. Tá certo? Esse é o movimento. Por isso a importância do conhecimento teológico. Kardec coloca no começo do Livro dos Espíritos características da divindade. Eu preciso entender o que significa isso. Porque Deus é. O dia que eu quiser colocar Deus como uma estrutura no relativo, eu descaracterizo Deus. Segura na mão de Deus e vai. Não, Deus não tem mão, gente. É sério, a música é linda. A música é linda, ela é confortadora. Mas Deus não tem mão. Deus é a presença íntima dentro de cada um de nós. É o Deus imanente dentro de cada um de nós. Em nenhum momento Ele nos abandonou, mesmo nessa queda porcaria que a gente fez aqui. Mesmo nessa descida involutiva que a gente fez aqui. E que hoje somos obrigados a evoluir. Esse é o detalhe, eu tenho que olhar para isso. Mas com Deus comigo. E é isso que o Cristo fala.
O reino de Deus está dentro de vós. Todas as qualidades do reino divino estão dentro de vós. Você tem todo esse tesouro dentro de você. Você só precisa desenvolvê-lo. Transformar aquilo que ficou de ruim em bom. Aquilo que é negativo em você em positivo. Pois você é filho de Deus. Você é uma emanação do eu sou maior. Você é caracterizado como um eu sou. E esse eu sou jamais morre. O que morre é nosso corpo físico, que infelizmente é criação da criatura. Os co-criadores. E aí faz-se esse universo no qual a gente é obrigado a encarnar e desencarnar, encarnar e desencarnar. É necessário que a gente mude a nossa perspectiva com o conhecimento, com a teologia que a gente tanto batalha para conhecer. Porque se eu não tiver conhecimento dessa base, eu cometo processos difíceis. O Espírito de verdade nos traz mensagens revigorantes. Nos pede que nós nos amemos, mas que também nos instruamos. Instrua-se. Creia, mas creia conhecendo o que você está fazendo. Fundamente para você um novo patamar, e desse patamar você vai subir. É importantíssimo isso, gente. Eu sei que é difícil, é chato estudar, mas necessário. Porque se você não tiver conhecimento, é aquele cara, né, que não sabe para onde é que vai. Aí qualquer lugar serve. Onde você vai? Não sei. Né? Já falei dessa daqui para vocês também. O cara andando a cavalo. Onde você vai? Ah, não sei, o cavalo que está me levando. Quer dizer, quem está levando você? Quem está guiando a sua vida? Em que princípios você se baseia para tocar a sua vida? Porque o mundo de expiações e provas é esse que a gente está vendo aqui, meus amores. Graças a Deus, a gente mora num paraíso, comparado aos nossos outros irmãos, da África, da Ásia, do Oriente Médio. Ou não é? É só olhar. Nós temos um monte de ladrão aqui, nós também somos. Isso daí é campo vibracional. Corrupto, então, nossa, temos de monte. Quem nunca colou na escola aqui? Quem colou na escola aqui é corrupto também. Entendeu por que nossa mentalidade ainda é uma mentalidade de país corrupto? Porque ela parte de princípios de que uma pequena mentira não faz diferença. A pequena mentira é o germe da produção de grandes males. E a mentira só existe onde não há luz, onde ninguém enxerga, onde ninguém vê. Essa capacidade de astúcia, de esperteza, foi necessária algum tempo atrás. Mas hoje ela já não é mais necessária. Nós vivemos numa época em que a seleção natural, ou a gente matava ou a gente morria. Hoje já não é mais assim. Hoje nosso campo evolutivo já mudou bastante. A mensagem do Cristo chegou há 2000 anos atrás, hein? Contrariando tudo que nós aprendemos em milênios. Em milênios, o Cristo contrariou tudo. Eu, porém, vos digo isto. E contrariou tudo. Mandou até a gente amar o nosso inimigo. Mas quem é mesmo o nosso inimigo? Quem é? Quem é nosso inimigo? Exatamente. Eu sou meu maior inimigo. Porque sou eu que produzo as energias que permitem que os nossos inimigos nos atinjam. Ou que os meus inimigos venham nos atingir. Porque, na realidade, cada um de nós aqui é instrumento para o outro. Nós estamos nos tocando o tempo todo, nos atritando o tempo todo.
A proposta é de que haja altruísmo, não mais o egoísmo. Mas é um caminho longo a ser seguido. Mas sem conhecimento, não dá. Tá certo? Então, estudem, verifiquem, perguntem às pessoas que já estudam mais tempo, verifiquem as dúvidas, questionem, usem do seu discernimento e evoluam. Retornem, como diz o nosso querido amigo, retornem à casa do Pai, porque Ele nos espera de braços abertos. Né? A parábola do filho pródigo é maravilhosa. A meio do caminho, o pai vem encontrar esse filho. Esse é o meio do caminho, meus amores. Nós estamos a meio do caminho. Mas esse filho diz ao pai: Senhor, pequei contra ti e contra os céus. Não mereço retornar à sua casa. E a resposta do pai é muito revigorante. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque esse filho estava morto e hoje reviveu. É para isso que a gente está aqui, para reviver para o Pai, para retornar à sua casa. Porque, como ensinou Jesus, Deus jamais quer a morte do pecador, mas sim que se redima e viva. Tá certo? Um beijo no coração de vocês. Fica com Deus, sempre.